Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele não está morto, não está no túmulo, ele está vivo, queridos. Bom domingo da ressurreição para os queridos irmãos e amigos. Nessa noite, Deus seja louvado. Boa noite, Leila Silva. Boa noite, Daniel Fernandes. Jesus ressuscitou. Ele não está morto. E esse domingo nós comemoramos o domingo da ressurreição. Boa noite, Mário Fernandes. Louvamos a Deus, queridos irmãos, porque nessa noite comemoramos o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Boa noite, PGS Santos. Boa noite, Noemi Santos. Boa noite, Débora. Graça e paz aos amados irmãos. Boa noite, Ricardo Lucas. Boa noite, graça e paz, Marcos Paulo. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus nos guarde pela sua bendita graça. Esse, queridos, é o melhor domingo de todos os domingos do ano. Esse é o domingo em que a maior novidade da história da humanidade, o domingo da ressurreição. E hoje nós vamos celebrar o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. Graça e paz, irmã Noemi Santos. Graça e paz, Cíntia de Araújo, minha cunhada. Deus te guarde pelo seu poder, Cíntia. Queridos, esse domingo ele é memorável e hoje nós vamos olhar o domingo da ressurreição. Nós vamos dar uma pequena pausa. Graça e paz, Priscila Dantas. Hoje vamos dar uma pequena pausa no Salmo 19 para que possamos então olhar o domingo da ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós vamos ressuscitar. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vai abrindo a sua Bíblia. Boa noite, irmã Daniele. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E logo depois nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude essa noite, que Ele fale ao nosso coração de maneira bendita e poderosa a respeito desse tema que é bendito e glorioso. O tema do texto que vamos iniciar diz o seguinte: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Boa noite, João Bosco. Boa noite, Otacílio Figueiredo. Regina Fontes, desde o Espírito Santo. Boa noite. Forte abraço, querido irmão Otacílio, pastor Otacílio, Igreja Batista da Cachoeirinha. Louvado seja Deus. Boa noite, irmã Eliane e irmão Josias. Deus guarde essa querida família. Então abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Boa noite, graça e paz, irmã Luciene Raimundo, desde a Paraíba. Boa noite, Marcos Ferreira, Ana Paula e Marcos Henrique. Boa noite, irmã Rosali Nogueira. Irmã Rosali é amiga da irmã Eliane. Vamos orar ao Senhor Jesus, pedir a Ele que fale ao nosso coração, que Ele aqueça o nosso coração pela sua palavra. Querido, essa palavra, ela é bendita e gloriosa.
o mundo inteiro, ou 90% dos países que fazem parte das Nações Unidas, hoje, no domingo de Páscoa, estão comemorando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai bendito e eterno, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos, Senhor, o teu nome pelo domingo da ressurreição. Louvamos, Senhor, o teu nome para todo sempre. Hoje estamos aqui porque Jesus ressuscitou, ele não ficou no túmulo, o túmulo está vazio e ele está vivo entre nós. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua presença. Tu mesmo disseste, Senhor Jesus, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E essa promessa existe e ela é uma realidade em nossas vidas, porque o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós te adoramos nessa noite. Bendito o Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, bendizemos a tua santidade, a tua beleza, glorificamos e exaltamos o teu nome. Pedimos, Senhor Jesus, fala conosco essa noite, aquece o nosso coração de maneira bendita e poderosa. Ó Senhor, traz a realidade bendita da ressurreição ao nosso coração, a certeza da vitória, assim como o Senhor apareceu aos discípulos ali no caminho de Emaús e aqueceu o coração daqueles discípulos. Senhor, aquece nessa noite o nosso coração, vivifica-nos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e poderosa, a tua palavra, Senhor, que ressuscita os mortos, como nós temos estudado lá no Salmo 19, Senhor, a tua palavra, ó Deus, é bendita. Nós te exaltamos e te glorificamos nessa noite, rogamos ao Senhor, fala conosco, ó Deus, te adoramos, porque até aqui o Senhor nos tem guardado, tem protegido nossas vidas, nossas famílias, a tua graça tem sido, Senhor, grande até o momento com o nosso país, Senhor, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise mundial. O Senhor tem guardado, Senhor, a nossa nação, tem tido misericórdia, e nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, ó Pai. Pedimos, Senhor, abençoa o nosso país nessa noite, nesta semana que começa, guarda, ó Deus, as autoridades, guarda o presidente da República, guarda, Senhor, os ministros que assessoram ali, Senhor, o Palácio do Planalto. Ó Deus, dá direção e governa a nossa nação nesse momento de crise, Senhor, de pandemia. Pedimos, Senhor, guarda os médicos, guarda, Senhor, os enfermeiros, os bombeiros, policiais, aqueles que estão trabalhando, Senhor, na linha de frente. Deus amado, guarda cada um nesta noite. Ó Deus, visita os que estão hospitalizados, que estão em CTI, aqueles que já estão em estado grave, Senhor, livra da morte. Deus eterno, rogamos a ti, cura, visita, Senhor, os hospitais, envia teus anjos, Senhor, poderosos, e que nessa noite de domingo, Senhor, domingo da ressurreição, ó Deus, nós possamos ouvir de milagres, de pessoas que foram curadas de maneira milagrosa, saíram do coma, Senhor, saíram, ó Deus, da UTI e voltaram à vida, Senhor, pelo poder da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor, e suplicamos a ti esta bênção. Fica conosco nessa hora, fala o nosso coração, Senhor, aquece o nosso coração pela tua palavra, traz vida, Senhor, ao nosso coração pela tua palavra, vivifica-nos, Senhor, em nome de Jesus, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Maria José de Lima, boa noite, minha irmã querida. Boa noite, Rosa Alves. Boa noite, Badu Ribeira. Louvado seja Deus por esse tempo. Vamos então abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Você que chegou agora, nós anunciamos o primeiro texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O tema
desse texto diz sobre a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Diz assim o texto, versículo 1 em diante. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo então termina esse trecho com essa afirmação muito forte e contundente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou os mais miseráveis, né? A tradução corrigida, se você for em algumas outras traduções, você vai ter aí palavras semelhantes. Os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens, se é de fato que Cristo não ressuscitou. Mas de fato, querido, Cristo ressuscitou. E esse texto Paulo está trabalhando ali a igreja dos Coríntios, asseverando a realidade da ressurreição. E, queridos, essa doutrina da ressurreição é uma doutrina bastante contundente em toda a cristandade, para não dizer a mais contundente, ou seja, a doutrina que fala da ressurreição de Cristo é aquela que deixa os incrédulos, os ímpios, com maior perplexidade, inclusive os religiosos. Essa é uma doutrina que vai de encontro à ciência, que vai de encontro à realidade científica. Por isso, ela é a doutrina de maior contundência em toda a cristandade. Quando você está falando do amor de Deus, você está falando dos feitos de Jesus, muitas das vezes as pessoas estão ouvindo com muita atenção, mas quando você entra
na ressurreição de Cristo, aí então logo as pessoas procuram mudar o tema e saem do assunto, outras vão embora, assim como na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, na pregação de Paulo em Atenas, os filósofos epicureus estavam assistindo muito bem. Quando Paulo chegou no tema da ressurreição de Jesus, aí então muitos se levantaram e foram embora e disseram: sobre isso te ouviremos em uma outra oportunidade, porque exatamente Paulo começou a falar da ressurreição de Jesus. E queridos, esse é um dos temas centrais da cristandade. Graça e paz, querido irmão Fernando Simões, Deus te guarde, meu filho. Querido, a ressurreição de Jesus, Paulo aí afirma que é o penhor da nossa ressurreição. Penhor aí é a garantia, é a certeza de que eu e você vamos ressuscitar. Então você não precisa temer a morte, não precisa ter medo da morte. E eu queria ir com os irmãos até João, Evangelho de João, lá no capítulo 11. Nós vamos agora a João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega à casa de Marta, Maria e Lázaro, e eles estão ali então chorando por causa do seu irmão Lázaro, que já estava morto 4 dias, havia ali um alvoroço muito grande. Boa noite, Silvia Simões, graça e paz, minha irmã. Evangelho de João capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus ele afirmou para Marta, que era a irmã mais velha, disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Marta estava chorando, estava triste. Jesus havia dito para ela: Marta, seu irmão há de ressurgir. Ele há de ressuscitar. E aí Marta disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus virou para Marta e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Marta estava diante da ressurreição. Jesus ainda não havia morrido, mas ele já tinha a autoridade, o poder sobre a morte. Ele disse certa vez para os discípulos e as autoridades: ninguém tira a minha vida, eu dou de mim mesmo, tenho autoridade para dar e para reaver. Aleluia. Jesus disse isso para os fariseus, todas aquelas autoridades que tinham uma religião morta e estavam perseguindo e querendo matar Jesus. Paz de Cristo, irmã Alcina. Então, querido, eu e você não precisamos temer a morte, porque Jesus, o qual nós servimos, ele é a ressurreição e a vida. E o versículo 26 ele diz: todo que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Jesus pergunta para Marta: você crê nisso, Marta? Todo aquele que vive e crer em mim não morrerá eternamente. E eu e você, que cremos em Jesus, que seguimos a Jesus, que somos discípulos de Jesus, queridos, nós não morreremos eternamente. E aí Jesus está se referindo à morte eterna, que é a condenação ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Aqueles que creem em Jesus não morrerão eternamente. Então, queridos, o Deus que nós servimos, o Jesus que nós professamos, ele é a ressurreição e a vida. E porque nós cremos nele, nós também iremos ressuscitar. E a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Graça e paz, irmã Márcia Simões.
o penhor aí, a garantia, a segurança, a certeza de que nós também vamos ressuscitar na ressurreição do último dia de toda a igreja, quando a trombeta tocar, dado a palavra de hoje, de ordem, ao som da trombeta, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Eu queria olhar com os queridos irmãos alguns textos que falam da ressurreição de Jesus. Porque essa doutrina, querido, por que ela é a mais contundente e ela é a mais questionada pelos ímpios? Porque ela vai de encontro ao maior inimigo da humanidade. O maior e mais temível inimigo dos homens se chama morte. Paulo diz lá em Coríntios, naquele texto, se nós continuarmos lendo, 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser vencido será a morte. Então se cantará um hino triunfal: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, querido, graças a Jesus que ressuscitou, e hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus, graças a Ele que a morte foi vencida. Jesus matou a morte, Ele venceu a morte, o poder da morte não pôde deter o Senhor Jesus. Pedro vai dizer isso lá na sua pregação, no livro de Atos, no capítulo 2, texto que nós iremos olhar daqui a pouco. Então, os ímpios, os incrédulos, os ateus, eles não entendem isso, eles não conseguem conceber a veracidade da ressurreição, porque nenhum homem, a ciência, por mais que ela avançou até os nossos dias, nenhum dos homens, nenhum dos cientistas, nenhum laboratório do mundo conseguiu um antídoto, uma vacina, um remédio que pudesse vencer a morte, que pudesse trazer o homem de volta à vida. Queridos irmãos, e por isso a gente pode pregar de maneira contundente, nós podemos afirmar, asseverar, como diz o apóstolo Paulo, que Jesus ressuscitou e Ele está vivo, né? E hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. É esse fato de que Cristo está vivo, Ele não está morto, Ele ressuscitou e está entre nós. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graça e paz, minha irmã Janete Marinho, Deus te guarde. Queridos, vamos olhar aí, começando pelo Evangelho de Marcos. Eu quero olhar alguns textos com os irmãos que falam da ressurreição, e vamos olhar de maneira cronológica, né? Segundo os estudiosos, quando a gente olha os textos, tem mais ou menos uma ordem. Para quem Cristo apareceu primeiro, né? Vamos ao Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16. Cristo, assim que ressuscitou, a primeira aparição de Cristo. Você sabe para quem Cristo apareceu? Escreva aí para que eu possa ver se você sabe quem foi a pessoa, a primeira ou o primeiro discípulo a ver o Senhor ressurreto. Escreva aí se você sabe. Marcos capítulo 16, versículo 9. Nós vamos ler os versículos de 9 ao versículo 11. Diz o seguinte:
Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eles estavam tristes, eles estavam chorando, porque Cristo havia ressuscitado. Queridos, ao longo dos textos nós vamos ver alguns detalhes. Boa noite, irmã Sandra Silva, lá da Espanha. Boa noite, irmã Andressa Souza. Queridos, tem alguns detalhes nesses textos maravilhosos. Boa noite, irmão Valdeci Xavier, meu filho na fé, gerado entre trabalhos da confecção. Esse texto diz que Maria foi a primeira a ver o Senhor ressurreto. Esse texto ele é confirmado com o Evangelho de João, capítulo 20, versos de 11 a 18. Nós não vamos ver esse texto, é um texto paralelo. O texto de João dá mais detalhes sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena. Marcos ele é mais sucinto, Marcos está escrevendo aos Romanos, ele não se pega muito a detalhes. Mas o texto de João, comparado com o de Marcos, ele dá para nós uma ideia de que realmente Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor ressurreto. E ela foi então correndo com os discípulos, e eles não acreditaram, estavam incrédulos, porque estavam tristes e choravam. O segundo texto que vamos ver, queridos, Jesus apareceu a algumas mulheres. Mateus capítulo 28, somente Mateus faz esse relato de que Jesus também encontra com outras mulheres, além de Maria Madalena, ele encontra algumas outras mulheres. Mateus capítulo 28, abra aí a sua Bíblia. Não é de se estranhar, queridos, que Jesus tenha aparecido primeiro às mulheres. Boa noite, irmã Sandra. Boa noite, Flávio Braga. Pastor Flávio, lá de São Paulo, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Mariana, companheiro de lutas, está conosco no PA, Pastores Anônimos. Queridos, Jesus apareceu às mulheres. Se você tem uma boa memória e você estuda os evangelhos, as mulheres foram aquelas que permaneceram até o final, lá na crucificação, aos pés da cruz, junto com Jesus. Dos homens só ficou ali o apóstolo João, que era o mais novo dentre eles, somente João, mas as mulheres estavam ali, um grupo maior. Então, não é de se admirar que Jesus tenha aparecido às mulheres, primeiramente. Vamos ler do versículo 9 e 10. Diz assim, Mateus 28, versículos 9 e 10. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Jesus deu recados aos discípulos. Jesus pediu que as mulheres avisassem a eles que eles fossem até a Galiléia, e lá eles então veriam o Mestre. Esse aparecimento aí ainda está em Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém, fora da porta, como todos os homens crucificados eram crucificados fora da cidade, dos portões da cidade. E Jesus, então, foi crucificado fora da porta. E os discípulos ainda estavam por ali em Jerusalém. Era o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Eles estavam tristes e cabisbaixo. Eles estavam com medo, portas trancadas, com medo de ser presos. E estavam ainda
amedrontados. Mas Jesus começou a aparecer. E apareceu a Maria Madalena, apareceu aquelas mulheres, e deu recado para que então eles fossem à Judéia, que lá o veriam. Mas nesse intermédio, Jesus aparece também a Pedro. E o texto que nós começamos, de 1 Coríntios 15, versículo 5, vamos ler então, vamos voltar àquele texto, e depois vamos cruzar com Lucas 24, que é o texto que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Esses dois textos, eles vão corroborar de que a terceira pessoa, então, foi o apóstolo Pedro. E 1 Coríntios 15, Paulo está fazendo um relato, e Paulo diz aí que Cristo morreu, versículo 3, 1 Coríntios 15, versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, estava escrito que Cristo precisava morrer pelos nossos pecados. Os discípulos não estavam entendendo isso ainda, eles estavam tão cabisbaixos, estavam tontos, atordoados, que a ficha deles não tinha caído, de que Cristo de fato precisava morrer pelos nossos pecados. E é isso que Paulo está dizendo aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Então, Paulo coloca aí no seu relato que ele apareceu a Cefas, e depois ele apareceu aos 12, e depois ele foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Paulo faz um relato mais sintetizado também, Paulo não se prende a todas as aparições, mas Paulo está aqui falando para os coríntios que Cristo ressuscitou, e que a prova cabal é de que mais de 500 irmãos viram, testemunharam da ressurreição de Jesus. Queridos, isso é prova além do necessário para que qualquer pessoa tenha certeza de que o nosso Jesus, ele está vivo entre nós. Amém? Boa noite, irmã Iris Brito. Boa noite, pastora Maria Hernani Santos, lá de São Pedro do Jequitinhonha. Boa noite, Suélio Alves. Deus guarde os queridos irmãos. Vamos agora, queridos, a Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. E esse texto a gente vai ver alguns detalhes. Esse texto fala dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler primeiro o versículo que fala que os discípulos voltaram a Jerusalém, encontraram os discípulos para anunciar que eles tinham visto o Senhor, e eles disseram: é verdade, ele já ressuscitou e apareceu a Simão. Lucas 24, verso 33 e 34. Depois a gente vai voltar lá do começo, no versículo 13. Abra sua Bíblia, Lucas 24, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, nesse meio tempo em que eles voltaram lá de Emaús, que era uma aldeia, nas redondezas de Jerusalém, quando eles chegaram lá onde os discípulos estavam reunidos, eles já tinham a notícia: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Agora, queridos, veja como que os discípulos ainda estão como que incrédulos, Eles não relataram ali: apareceu a Maria Madalena, apareceu também a outras mulheres. Eles davam crédito a Simão.
Mas a palavra das mulheres, eles ainda não estavam acreditando. Eles estavam ainda meio que temerosos e que não crendo de fato que realmente Jesus havia ressuscitado. Amém, queridos? Vamos ler aí a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Tem alguns detalhes para a gente ver nesse texto. E eu queria começar olhando com vocês do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Então era uma aldeia, né, nos arredores de Jerusalém. Se fosse hoje a gente ia dizer na grande Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Queridos, você pode imaginar essa cena? Os dois estão caminhando, cabisbaixo, triste, comentando os acontecimentos. Já era domingo, bem de tardinha, caminhando já para o anoitecer, porque quando eles chegam lá em Emaús já é de noite, o dia já tinha declinado. Talvez eles perderam as esperanças. E aí Jesus então se aproxima deles. E olha o detalhe do texto. Final do versículo 15. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E aí surge uma pergunta: o que nos impede de reconhecer a presença de Jesus conosco? Ah, queridos irmãos, quantas das vezes ficamos atribulados, ficamos desesperados, cabisbaixo, tristes, nesse período agora de coronavírus, alguns desesperados, com o coração sobressaltado, que não conseguem perceber a presença de Jesus ao seu lado. O que impede eu e você de perceber a presença de Jesus? Olha o que impedia esses discípulos. Olha o que Jesus pergunta para eles, questiona para eles. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? O que está te preocupando agora, meu querido irmão, minha querida irmã? Quem sabe você está demasiado preocupado ou preocupada, que não consegue perceber a presença de Jesus ao seu lado. A pergunta de Jesus foi cirúrgica. O que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Queridos, o ladrão da alegria, lembra? Nas ministrações do pastor Josué, querido pastor Josué, lá no comecinho da quarentena, nós já estamos há quase um mês da quarentena. Para nós aqui no Rio de Janeiro, ela começou no dia 15 de março, faltam apenas 3 dias. E naquela primeira semana, o pastor Josué começou expondo Filipenses, e ele falou dos 4 ladrões da alegria. E um dos ladrões da alegria é a preocupação. Então, querido, a preocupação pode roubar não somente a nossa alegria, mas roubar o nosso discernimento, pode roubar a nossa percepção, pode nos impedir de perceber a presença de Jesus ao nosso lado,
o cuidado de Jesus conosco. Eles estavam tão preocupados que, além de estarem tristes, né, o ladrão preocupação já tinha roubado a alegria deles, e eles ainda no caminho, comentando, compartilhando, eles estavam com seus corações entristecidos, preocupados e entristecidos. Jesus estava ao lado dele. Jesus está o tempo todo ao nosso lado. Mateus 28, versículo 20, ele promete: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Boa noite, irmã Pati Silva. Boa noite, Gessé Terra. Boa noite, João Felipe, meu amigo. A Igreja de Nova Vida, filho de Andressa Souza. O que é que preocupa o teu coração nesta hora? Jesus diz para nós: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos irmãos, queridas irmãs, talvez nós estejamos caminhando para a consumação do século, o final dos séculos. Mas Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Então ele estará conosco nesse tempo de quarentena, nesse tempo de confinamento, nesse tempo de crise política, crise econômica, crise social. Ele está conosco, Ele está nos guardando, Ele está guardando você. Ele enviará o pão de cada dia. Não tenha medo, não tenha medo. Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, que nos alimenta, que nos fortalece, que cuida de nós, cuida da nossa saúde, cuida daquilo que precisamos comer, querido, cuida de todas as coisas. E Ele prometeu, e Ele não pode mentir. Boa noite, Maurício Fernandes, a paz do Senhor, querido, lá de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha. Queridos, não tenha medo, não ande preocupado. Jesus está ao nosso lado, assim como Ele estava com esses discípulos. Jesus se pôs ao lado deles, mas eles não perceberam. A preocupação deles era tanta que obscureceu os seus olhos. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Talvez os nossos olhos estejam dessa maneira, nesse período de crise, né, onde a gente está preocupado com tantas questões, muitas questões, não só preocupado para não se contaminar, mas preocupado com o desemprego, preocupado com o pão de cada dia, com as contas a pagar, as contas não param de chegar. Nós sabemos disso, mas Jesus diz para mim e para você: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, a presença de Jesus está garantida para nós, queridos. Os discípulos de Jesus, não tenha medo. Se você é um discípulo de Cristo, se você anda nas pegadas do Mestre, Ele está ao seu lado, guardando a sua vida, guardando a sua família. E preste atenção, queridos, nos tempos de crise, os anjos trabalham, né? Nós vimos isso lá atrás, na nossa live do Salmo 91. Via de regra, os anjos trabalham em tempos de crise. Boa noite, irmão Márcio Luiz dos Santos, lá do Espírito Santo. Boa noite, irmã Luizete Matos. Deus envia seus anjos para guardar as nossas vidas. Ele guarda a mim, Ele guarda você, Ele nos protege. E os anjos então trabalham a nosso favor. Lembra que nós vimos Hebreus, texto lá de Hebreus, que eles são ministros de Cristo a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Nós somos esses santos que hão de herdar a vida eterna. Amém? Segunda coisa, querido, que eu gostaria de ver nesse texto, um pouco mais à frente, né, nós já vimos que se o nosso coração permanecer triste, preocupado, cabisbaixo com as preocupações da vida,
nós podemos ser impedidos de ver ou de sentir a presença de Jesus ao nosso lado. Agora, tem mais coisa no texto, lá na frente. Versículo 25, vamos aí dar um salto lá no versículo 25. E versículo 27, diz aí, é Lucas 24, o texto que estamos lendo, para você que chegou depois. Lucas 24, verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Queridos irmãos, Jesus aqui foi com amor e graça. Jesus foi muito firme com eles. Jesus disse aí: ó nécios e tardos de coração. A palavra nécio aí, você sabe o que significa? Você que esteve nos estudos de Provérbios, né? Você que é membro de nossa igreja missionária metodista, ali no canal do Anil, nós estudamos Provérbios e vimos diversas vezes essa palavra nécio. A palavra nécio aí significa também insensato, tolos. Então Jesus aqui é muito firme com eles, porém amoroso e gracioso. Ó insensatos, ó nécios, ó tolos, e tardos de coração, para crer tudo que as Escrituras, para crer tudo que os profetas disseram. Os profetas já haviam dito sobre isso. Os profetas haviam falado sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas o coração deles estava tardios em crer em toda a Escritura, em crer em todos os profetas, para que então, nesse momento, eles pudessem estar mais atentos e com os corações mais alegres. Preste atenção em um detalhe, queridos. Quando Jesus chama a atenção deles, porque eles não estavam atentos às Escrituras, olha que diz aí o versículo 27, a primeira frase: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas aí porque Jesus pega os profetas, Jesus pega o Moisés, Jesus pega os Salmos, né? Todo o Antigo Testamento. E desde Moisés, Jesus começa a explicar a eles que aquele momento já estava previsto em toda a Escritura, só que eles não estavam percebendo, eles não estavam sabendo disso. Por isso, Jesus então chama a atenção deles de maneira muito firme, muito categórica. E queridos, aqui há mais um detalhe: essa palavra nécios aí, ela também pode estar ligado, né, nécios, insensatos, tolos, ela também está ligada aos desejos mundanos. Quando nós estamos ligados aos desejos desse mundo, às coisas mundanas, nós nos tornamos insensatos. Vamos dar um pulo lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, deixa aí marcado Lucas, que nós vamos voltar nesse texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vamos ver o que diz aí, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Essa palavra aparece aí. Paulo está falando a Timóteo sobre os falsos mestres e os perigos da riqueza. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Ele diz o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, queridos, as concupiscências, aí podem ser os desejos mundanos, os desejos desse mundo, os desejos insensatos, eles afogam os homens, eles tiram a visão do reino de Deus, eles tiram a visão do Cristo ressurreto. E aí então somos impedidos de ver o que as Escrituras estão dizendo. Quando ficamos olhando apenas para essa vida, como disse Paulo lá no texto de Coríntios, se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, querido, nesse tempo de crise do coronavírus, a igreja não tem que estar apavorada, a igreja não tem que estar desesperada. Por quê, queridos? A nossa redenção se aproxima. Erguei os vossos olhos, erguei as vossas cabeças. O Senhor disse lá em Mateus 24, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Mas se o nosso olhar está nesse mundo, nas coisas desse mundo, aí então nós seremos impedidos de perceber a presença do Senhor ao nosso lado. Amém, queridos? Então é preciso olhar para as Escrituras, não para o mundo, não para as aflições do mundo. Temos que olhar para as Escrituras. Se ficarmos olhando para as concupiscências mundanas, o nosso discernimento será tirado. Nós temos estudado isso, O pecado, ele tira o discernimento espiritual e nos impede de ver as coisas espirituais e, consequentemente, de ver e sentir a presença do Senhor ao nosso lado. Amém, queridos? Terceira coisa e última que eu quero ver no texto de Lucas, volta lá em Lucas 24, e aí tem algo muito importante para mim e para você. Lucas 24, versículo 30. Tem uma outra verdade aí, que é um outro princípio bíblico. Essas coisas, queridos, o que estamos olhando são princípios bíblicos. Boa noite, João Bosco. Lucas 24, verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ah, irmãos, que coisa linda! O coração deles estava ardendo, mas eles não sabiam que aquele homem era Jesus. Mas quando é que eles viram? Quando é que eles perceberam a presença de Jesus com ele? Preste atenção nisso. Você que anda faltando às reuniões da igreja, eu quero aqui, com amor e graça, chamar a sua atenção. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos, e eles o reconheceram. Que momento eles reconheceram? No momento da comunhão, no momento do partir do pão, a comunhão com Cristo, querido, e a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos, abrem os nossos olhos. Aqui tem um princípio bíblico, e nós vamos ver depois em outros textos que isso é uma verdade. Quando eles sentaram à mesa e foram comer, quando eles chegaram na aldeia, Jesus fez menção de seguir direto. O versículo 28 diz aí: quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Queridos, eu fico pensando, imaginando essa cena. Jesus já estava diante deles. Jesus conversou com eles ali um bom tempo, no caminho. A aparência de Jesus era a mesma, não mudou. Mas eles não reconheceram, seus olhos estavam fechados, porque eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, eles não estavam atentos às Escrituras. Mas no momento da comunhão, quando eles sentaram à mesa, no partir do pão, comendo com eles, os seus olhos se abriram. E aí eu queria ler com você Atos capítulo 1, verso 4. E depois Atos capítulo 2, verso 42. Vamos um pouco à frente aí, deixa marcado em Lucas, nós vamos voltar no texto. A comunhão e o partir do pão é primordial para a vida de todos os cristãos, a minha e a sua. Eu e você não podemos viver sem a comunhão dos irmãos, que é a comunhão do corpo de Cristo. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Atos capítulo 1, verso 4. Depois nós vamos voltar nesse texto aí para ver uma outra questão. Lucas está narrando e diz aí: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus estava sempre comendo com os discípulos. Princípio bíblico, irmãos: comunhão, partir do pão. Lembra quando nós começamos a mudar nosso estilo de culto, né? Café no meio do culto, almoço no final da reunião, no fim da palavra, café antes da palavra. Isso é bíblico. Jesus estava sempre comendo com os discípulos. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Mais à frente aí, Atos capítulo 2, verso 42. Como viviam os cristãos, os novos convertidos? Eles tinham um padrão, eles viviam de uma maneira. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era dessa maneira que eles viviam. Viviam os discípulos, a igreja. E perseveravam. Eles continuavam, eles insistiam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você não pode deixar a comunhão do corpo de Cristo. Você não pode deixar o partir do pão do corpo de Cristo. Você não pode deixar a reunião da doutrina dos apóstolos, a reunião do ensino bíblico. Quando nós abrimos a palavra, expomos a palavra, essa é uma reunião de extrema importância. Ela vai abrir os seus olhos para muitas coisas. Quando Jesus sentou com eles, partiu o pão, seus olhos abriram. E perceba que na sequência ele já tinha exposto a palavra. Durante o caminho, começando por Moisés, Jesus fez uma exposição para eles, até quando chegou na casa. O culto começou lá atrás. Quando eles se reuniram, já começou o culto. Eram 2 mais Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles. Já tinha começado a reunião. Andando pelo caminho, Jesus foi expondo a palavra. Chegando lá, era a hora de comer, de ter comunhão. Quando eles sentaram à mesa, que Jesus partiu o pão, seus olhos abriram. Então minha palavra para você, querido irmão, querida irmã: não deixe a comunhão com a igreja. Não deixe a comunhão com os discípulos do Senhor Jesus. Não deixe a comunhão dos santos. Amém? Nós vamos então a outro texto. Essa foi a 4ª aparição
de Jesus. Primeiro a Maria Madalena, depois as mulheres, depois a Pedro, depois aos discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos agora à quinta aparição. Jesus aparece a 10 discípulos, voltando lá em Lucas, na sequência do mesmo texto, Lucas 24, Lucas capítulo 24, e agora do versículo 36 em diante, Jesus aparece aos discípulos. E aqui tem mais alguns detalhes para a gente ver também, muito interessante. Lucas 24, verso 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Vamos dar uma pausa aí. Queridos, essa já era a quinta aparição. Jesus já havia aparecido para Maria Madalena, para as mulheres, para os discípulos no caminho de Emaús, havia aparecido a Pedro. Agora ele aparece a 10 discípulos, que eram os apóstolos. E aqui não está Tomé, né, na sequência do texto. A gente vai saber que Tomé não está, por isso temos 10 apóstolos. Né? Judas havia se enforcado. Tomé não está, então haviam 10. Mas eles ainda estavam surpresos. Eles, porém, surpresos e atemorizados. Além de surpresos, estavam atemorizados. Pensavam que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, verso 38, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Jesus então queria provar para eles que era eles mesmos. E aí deu a mão e os pés, e aí, lógico, provavelmente mostrou as mãos furadas, os pés furados, e falou, um espírito não tem osso nem carne. Depois pediu alguma coisa para comer, e comeu então um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Queridos, eles estavam surpresos e atemorizados. Primeira coisa que a gente precisa notar aí nesse texto, eles estavam surpresos e atemorizados. Mesmo que Jesus já havia aparecido a alguns, não a todos, mas já havia aparecido a alguns, então não era para ter tanta surpresa, pois essa já era a quinta aparição, mas os seus olhos ainda estavam fechados. Por que os seus olhos estavam fechados? E eles estavam atemorizados e com medo. E ainda tinham dúvida. Por que subia a dúvida no coração deles? Foi a pergunta de Jesus. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Quando a gente olha aqui, queridos, a segunda coisa, nós vamos perceber a resposta da pergunta que Jesus queria para eles. Segunda coisa, lá no versículo 44 e 45, né, o texto vai seguir. Vamos ler aí. Depois que Jesus come o peixe, come o favo de mel, Jesus vai começar a conversar com eles. Verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus começou a expor a palavra. Novamente, percebe? A sequência aqui, ela só está invertida. Primeiro eles comeram, depois ele expôs a palavra. Lá em Emaús, primeiro ele expôs a palavra, pois estavam no caminho. Quando chegaram em casa, então eles comeram. E os seus olhos se abriram. E aqui a mesma coisa. Após a exposição, os seus olhos se abriram. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha o versículo 46. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E a razão por que eles estavam surpresos e atemorizados, queridos, é que eles não estavam atentos às Escrituras Sagradas. Eles não estavam atentos às Escrituras Sagradas. Jesus estava com eles, era muito bom. Jesus fazia os milagres, era muito bom. Jesus multiplicava os pães, era muito bom. Mas eles esqueceram da palavra. Nós não podemos esquecer da palavra, queridos. E a razão porque a igreja de hoje, a igreja contemporânea, anda assustada, perplexa, né? E agora nesse tempo de crise, é porque a igreja está divorciada da palavra de Deus. E eu quero voltar à nossa ideia do Salmo 19. Né? Se Deus permitir, Jesus não voltar, na quarta-feira a gente vai retomar o Salmo 19. E a ênfase é exatamente essa. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Esse é um tempo que eu e você, a Igreja de Cristo, precisa se voltar à Palavra, queridos. Porque quem não está com a Palavra guardada no coração, na mente, ele vai ficar surpreso e atemorizado. Cada crise que surgir, cada crise que aparecer, se você não tiver com a palavra guardada no teu coração, como diz o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Queridos, a cada crise você vai ficar surpreso e atemorizado, porque você não está meditando na palavra todos os dias, ela não está guardada no teu coração. E assim estavam os discípulos. Eles estavam daquela maneira porque a palavra não estava viva no coração deles. Eles estavam então assustados, cabisbaixos. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio. As Escrituras diziam, Jesus falou. Nos últimos 6 meses do seu ministério, Jesus falou várias vezes: importa que o Filho do Homem seja aviltado, crucificado, morra e ressuscite ao terceiro dia. Jesus falou isso viva voz para eles. Mas eles não atinavam. Seus olhos estavam como que fechados. Eles não percebiam, não entendiam. Então, querido, esse é um tempo que eu e você precisamos estar firmes na palavra, meditando na Escritura todos os dias, com a palavra viva no nosso coração, para que não sejamos pegos de surpresa, assim como os discípulos foram pegos, e os seus olhos estavam como que fechados. E aí, eles estavam atemorizados e surpresos. Mas graças a Deus, graças às entranháveis misericórdias de Jesus, quando ele expôs a palavra para eles, comeu com eles, esteve na comunhão com eles, seus olhos se abriram. Seus olhos se abriram. Guarde esse detalhe, hein? Comunhão dos irmãos, exposição da palavra, vai abrir os seus olhos. Se você abandonar a comunhão dos irmãos, se você abandonar a exposição da palavra, seus olhos vão se fechar. Seus olhos vão se fechar. Não tem essa de Cristo em casa. Né? Esse é um tempo que tem muita gente falando isso. Eu sou crente em casa, eu sou crente à minha moda. Não existe isso. Não tem base bíblica para isso. Você precisa da comunhão dos irmãos. E quando nós olhamos esse texto,
a gente percebe que isso é um princípio bíblico. A comunhão da igreja, a comunhão dos crentes, a exposição bíblica. Queridos irmãos, a revelação das Escrituras está no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, né? Temos aprendido isso com o nosso amado discipulador Josué Martins. Ninguém detém toda a verdade. A verdade do texto, a exposição da Escritura, ela está no corpo de Cristo. Por isso você não pode abandonar o corpo de Cristo. Amém, queridos? Não deixe a reunião da sua igreja. Né? Aqui tem irmãos de várias igrejas espalhadas pelo Brasil e do mundo. Então você precisa estar na comunhão do corpo de Cristo. Se você abandonar a comunhão do Senhor e a exposição bíblica, seus olhos vão se fechar. Ou vão continuar fechados, se eles estão fechados, e você vai ficar perturbado e com dúvida, assim como estavam os discípulos, surpresos e atemorizados, perturbados. Amém, queridos? Eu quero caminhar ainda para a última aparição, né? Não vamos olhar todas, mas a última aparição de Jesus para os discípulos. Jesus aparece aos 11 discípulos na narrativa do Dr. Lucas, no livro de Atos. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Temos ali a narração de Lucas para o seu amigo Teófilo. Atos capítulo 1, abra comigo. Diz o seguinte, vamos ler do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus fazia e ensinava, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém, queridos? Primeiro detalhe que eu gostaria de ver com os irmãos: Jesus apareceu vivo, versículo 3, com muitas provas incontestáveis. Você pode pregar o Evangelho, a palavra de Deus, a qualquer irmão, qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer cientista, qualquer filósofo, qualquer empresário, e afirmar para ele, Jesus ressuscitou. Há fatos históricos contundentes. E por isso Lucas, que era um médico amado, mas Lucas também era um pesquisador, queridos. Ele diz aí, apareceu vivo, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Se nós pegarmos o texto lá de Paulo, de 1 Coríntios, o texto que nós começamos, apareceu para mais de 500 irmãos. Provas incontestáveis. 2020 anos já se passaram, 2023 anos por aí, de história. Mas as provas são incontestáveis. Porque os escritos falam das provas, né? Qualquer filósofo que discutir com você, você pode perguntar a ele, você acredita em Sócrates, Platão? Ele vai dizer que acredita. Por que ele acredita? Porque deixaram escritos. A história comprova,
Há coisas escritas de pessoas que foram contemporâneas e dos próprios autores que comprovam. Então, queridos, a ressurreição de Cristo é um fato inegável. Por isso eu e você podemos crer no amanhã. Cristo está vivo, e por isso eu e você podemos pregar a alto e bom som a qualquer um que perguntar a razão da nossa fé. Cristo ressuscitou e Ele está vivo, e há provas incontestáveis. Amém, queridos? Essa é a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos. Cristo está vivo, Ele ressuscitou, e há provas incontestáveis. Mas a segunda coisa que eu quero ver com os irmãos são as últimas duas coisas que Jesus fez questão de frisar com os apóstolos, com a igreja. Primeira coisa, Jesus disse para eles: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 4, diz aí: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eles precisariam do revestimento de poder, queridos, para que fossem pregar o Evangelho. Essa foi a primeira coisa que Jesus fez questão de falar com eles, e essa era a última aparição, porque o texto vai relatar a ascensão de Jesus. Eles precisavam do poder do Espírito Santo. Tanto precisavam, querido, que Jesus apareceu a eles várias vezes. Mas eles continuaram com medo, atemorizados, com as portas trancadas. Mas depois de Atos, capítulo 2, depois do batismo com o Espírito Santo, eles foram outros homens, eles foram outros discípulos. A igreja entrou numa outra dinâmica de poder e autoridade na pregação do Evangelho. A segunda coisa que Jesus frisou para eles, seguindo o texto, versículo 8, Atos 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós. Jesus está dando sequência no texto, que ele começa lá no 4. Vocês precisam esperar em Jerusalém o batismo com o Espírito Santo. Para que o batismo? Para que o revestimento? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Oh, queridos, aleluia, louvado seja Deus. A primeira coisa, eles deveriam receber o batismo com o Espírito Santo. E a segunda coisa, para que o batismo? Para que o revestimento de poder? Para sair e pregar o Evangelho, para ser testemunha, para fazer discípulos de Jesus Cristo. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Simultaneamente, ao mesmo tempo, a igreja precisa pregar aqui, no Jequitinhonha, lá no Nordeste, e na Espanha, em Portugal, nas Filipinas, povos não alcançados da terra, na Tailândia. Queridos, essa é a tarefa da igreja. Jesus fez questão de, no último encontro com os discípulos, frisar essas duas coisas. Você espera em Jerusalém, espere o revestimento. Ao receber o revestimento, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Durante 40 dias, Jesus apareceu para eles, comendo com eles, queridos. Mas no último encontro, Jesus frisou essas duas coisas. Vocês precisam de poder para que vocês possam ir ao mundo e pregar o Evangelho. Então, queridos, a igreja precisa do poder do Espírito Santo, e ela tem a obrigação de pregar o Evangelho,
de sair pelo mundo e fazer discípulos. E por isso nós não podemos deixar de pregar aqui na Judéia, Samaria e nos confins da terra, ao mesmo tempo, simultaneamente. Por isso a obra missionária, ela não pode parar. Por isso a pregação do Evangelho, o fazer discípulos, não pode parar, querido. Nós não podemos deixar de anunciar o que vimos e ouvimos do Senhor Jesus. E a nossa pregação não pode faltar a ressurreição de Jesus. Para terminar, nós vamos ver a base da pregação dos apóstolos. Qual era a base? A base era a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, queridos. Por isso, estamos aqui hoje comemorando o domingo de Páscoa. Por isso, hoje é o domingo da ressurreição. Olha aí, Atos capítulo 2. Já estamos caminhando para o final. Atos capítulo 2, verso 23. Olha o que Pedro diz aí. Atos capítulo 2, verso 23. Pedro está fazendo uma exposição e falando a respeito de Jesus. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aleluia, queridos. A morte não pôde deter o Senhor Jesus, não pôde segurar o poder da morte, não pôde segurar o Senhor Jesus. E nesse domingo, é exatamente isso que nós celebramos, a ressurreição de Jesus. A morte não pôde detê-lo. Jesus matou a morte, ele venceu a morte para nos dar vida eterna, para nos dar vida com abundância. E Pedro, ele é enfático em falar isso. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vamos lá, mais na frente aí, versículo 36. Olha o que ele diz aí. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus ressuscitou a Jesus e fez Senhor e Cristo. Mas olha aí o versículo 27, volta aí um pouquinho. Jesus novamente, ele vai lembrar lá o Salmo de Davi. Olha o que diz o versículo 27. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Pedro então está enfatizando a ressurreição de Jesus. Ele estava falando do Salmo, lá o Salmo de Davi. Jesus não foi deixado na morte. Jesus não viu corrupção. O seu corpo não entrou em decomposição, querido. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha o versículo 31 que diz: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aleluia! Eles foram testemunhas vivas, oculares, da ressurreição de Cristo, queridos. E hoje nós somos testemunhas, não oculares, mas somos testemunhas de Jesus pela fé. Jesus disse aos discípulos: mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Os discípulos viram e creram. Nós não vimos e cremos. Naquele texto de Lucas, quando ele apareceu novamente aos discípulos, e aí Tomé estava com ele,
Ele diz: Tomé, coloca aqui o teu dedo na minha mão e no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Então, querido, a nossa geração de cristãos, de discípulos de Jesus, ela é mais bem-aventurada, porque nós não vimos o Jesus ressurreto em pessoa, mas nós cremos na ressurreição, cremos pelas Escrituras Sagradas, cremos porque recebemos Ele em nossa vida, cremos porque estamos presentes com Ele todos os dias, cremos porque Ele habita em nós, o Espírito Santo da verdade, Ele está em nós, Ele habita em nós. E isso, queridos, é motivo de sobra para nós pregarmos o Evangelho, para nós anunciarmos as boas novas e dizermos a todo mundo: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo. Por isso nós não temos apavorado, por isso nós não tememos o coronavírus, por isso nós temos tranquilidade, nós temos paz, porque temos a certeza de que Ele está conosco. Louvado seja Deus. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, louve a Deus, bendiga ao nome do Senhor. Nesse final de domingo, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, Jesus está vivo e Ele está ao nosso lado todos os dias, Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Que Deus nos guarde essa semana, que Deus nos dê uma semana abençoadora, para a glória do seu nome. Com toda a crise que o país ainda vai passar, nós ficaremos firmes, nós estamos firmes, porque estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O barco vai chegar ao porto seguro, porque Cristo está no barco conosco, queridos. E se Ele está no barco, o barco vai bem, o barco vai chegar ao destino final. Não tenha medo, fique firme, não desanime, o Senhor está conosco. Abra os seus olhos, fique firme, permaneça em Cristo. Por enquanto a nossa comunhão é pela live. Quando acabar esse período de quarentena, nós vamos fazer uma grande reunião, um grande culto a Deus. Nós vamos ter comunhão no partir do pão, vamos tomar café juntos, vamos expor a palavra, depois vamos almoçar juntos. Queridos, vamos ter uma grande reunião, porque Cristo está conosco. Amém, queridos? Um bom final de domingo, de Páscoa, de ressurreição do Senhor Jesus. Deus guarde a sua vida. Irmã Sandra Silva, fique firme. Irmã Raquel Camargo, fique firme. Silvia Simões, Rosa Alves, fiquem firmes, queridos. Deus está conosco e nos deu mais uma semana de vida. Se Ele não voltar, se Ele tardar um pouco mais, nos veremos na quarta-feira, nesse mesmo horário, às 18 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus guarde você, Deus guarde a sua família. Tenha uma boa semana, uma semana abençoadora, uma feliz semana, na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus guarde você do coronavírus, Deus guarde a sua família do coronavírus. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar mais uma vez pelo país, vamos orar pelas autoridades, orar pelo presidente, vamos orar pelos governadores de estados, prefeitos. Estão todos muito tensos, com muitos problemas para resolver, muita gente precisando de ajuda, há pouco dinheiro no país, pouco dinheiro nas prefeituras, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Deus bendito e poderoso Pai, adoramos o Teu nome nessa noite, bendizemos a Tua santidade, bendizemos a Tua glória, bendizemos a Tua presença, Deus eterno, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que está vivo, aquele que está entre nós. Nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome. Senhor, aquece o nosso coração com essa palavra, a palavra da ressurreição. O Senhor está vivo. Deus bendito, ajuda-nos a pregar o Evangelho, ajuda-nos a espalhar as
boas novas de que o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo ao nosso lado e o Senhor pode mudar a vida de qualquer um, o Senhor pode transformar a vida de qualquer um. Por isso te adoramos, Senhor, por isso te bendizemos nessa noite. Guarda os meus irmãos nessa semana, guarda a tua igreja esta semana, ó Deus, lá na Espanha, lá em Minas Gerais, lá no Espírito Santo, lá em Taubaté. Deus, guarda o teu povo lá em Santo André, lá em São Paulo, em cada estado dessa federação, aonde há um missionário espalhado no mundo, Senhor. Teus filhos na Tailândia, teus filhos na Espanha, teus filhos em Uganda, meus senhores, há missionários espalhados em toda a terra, nos quatro cantos da terra, a tua palavra está sendo pregada. Guarda os missionários nesta hora, guarda os missionários, envia o sustento, Deus, envia o sustento, toca na tua igreja, não permita que falte o sustento para os missionários, em nome de Jesus, levanta os recursos, Deus da glória, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, envia o recurso para a tua igreja, Senhor, que não falte o pão na mesa do teu povo, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o presidente do nosso país, Jair Bolsonaro, guarda os governadores de cada estado, Senhor, dos 27 governadores, guarda, meu Senhor, mais de 5.000 prefeitos, guarda cada um deles, guarda, Senhor, os ministros de Estado, em nome de Jesus, dê direção ao governo do país, dê orientação, traz unidade, que haja uma mesma língua, Senhor, em cada canto desse país, uma mesma direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a tua igreja nesta semana, Deus, freia o avanço do coronavírus, freia o avanço do coronavírus, Senhor, guarda a economia do nosso país, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós lançamos sobre ti, Senhor, todas essas questões. Guarda aqueles que estão enfermos, os que estão hospitalizados, Senhor, tu cura, tu levanta do leito, meu Senhor, tu levanta da morte, Senhor, aqueles que estão em CTI, Deus amado, desenganados pelos médicos, opera os milagres nesta hora e cura, traz de volta a vida, meu Senhor, em nome de Jesus. É a nossa oração. Fica conosco, nosso amado e bom Senhor. Fica conosco, nosso amado e bom Salvador. Em nome de Jesus, o teu Filho, ó Pai, nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus nos guarde essa semana. Deus nos deu uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se Deus permitir e Jesus não voltar, quarta-feira estaremos juntos novamente, às 18 horas, a continuar a meditar no Salmo 19. Um forte abraço e até a próxima.